Nós estamos falando sobre o Evangelho de Marcos. Vamos abrir a Palavra de Deus, capítulo 3, e fique de pé para a gente fazer essa primeira leitura. Todos acharam? Vamos fazer a leitura até o versículo de número 6, a igreja fazendo a leitura do 1 até o 6, todos. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das suas mãos ressequidas. E estava observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de que o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: "Vem aqui para o meio." Então lhe perguntou: "É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer?" Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como... Pai bendito, fala aos nossos corações, pela Tua palavra agora de manhã. De fato, a gente precisa recebê-la, acolhê-la no mais profundo do nosso ser. Que ela seja um pão, um alimento de verdade que venha saciar a nossa sede. Ó Pai, que nos dê sabedoria, direção para a nossa vida. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade no seu lugar. O Evangelho segundo Marcos é um evangelho que tudo que ele queria falar, ele falou muito pouco e tentou colocar todos os assuntos dentro do Evangelho. E por isso, diferentemente dos outros, em que há muitos detalhes, a ideia do Evangelho segundo Marcos não era dar esses detalhes todos, era apresentar a obra que o Senhor tinha realizado. E por isso, intencionalmente, é tudo muito mais curtinho, mais breve. Os outros evangelistas se dedicaram a explicar mais, a tratar de outros assuntos. E a intenção de quando se prega em um texto sempre é gastar poucos versículos para se aprofundar mais. Mas esse não é o caso muito do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos queria que a gente desse uma panorâmica. Ele vai apresentando os eventos, vai fazendo a gente lembrar dos eventos, e essa lembrança muito rápida, ela faz bem para o nosso coração, faz bem para a nossa vida. É claro que no sermão expositivo a gente quer explicar versículo por versículo, história por história, de maneira muito profunda. Mas a gente precisa mostrar de maneira ampla que algumas dessas passagens elas estão em conexão com a passagem anterior, a passagem ao lado. E quando a gente fala de 2 ou 3 ou 4 questões, você pode ver que o que ele queria era isso, era mostrar contrastes. Era mostrar o que o comportamento posterior estava tentando explicar do que eles tinham feito antes. Por isso que o Evangelho de Marcos ele tem essa importância de a gente pegar um capítulo, tentar expor o capítulo inteiro para a gente se aprofundar nele. Nesse início aqui, nós estamos vendo um dos milagres mais lembrados, mais queridos pela Igreja de Jesus, que era conhecido antigamente como o milagre, né, da cura daquele homem que tinha uma mão mirrada, uma mão ressequida. Um tipo de paralisia ou falta de desenvolvimento da mão dele fez com que ele tivesse uma mão atrofiada. Essa talvez fosse uma expressão. A mão dele era atrofiada. Ele tinha a mão, mas ela era atrofiada, ela não servia para aquilo do qual uma mão precisa, né, fazer, realizar, ou ela incapacitava demais o que uma mão deveria fazer, ela estava num estado de incapacidade muito grande. Jesus entra na sinagoga, né, versículo 1, vou pedir que o Tiago coloque aí, vamos acompanhar a leitura,
né? De novo, né, a gente vê o Senhor pregando nas sinagogas. Lembre-se que no Evangelho de Marcos você vai ver que a atividade de Cristo é ensinar. Ele está ensinando, 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 e ao redor desse comportamento, ao redor dessa prática, é que os milagres acontecem, é que as conversas acontecem. Assim deve ser a prática da igreja. A igreja vive no ensino. E ao redor disso, o Senhor vai fazendo a sua obra, vai curando, vai libertando, vai salvando. Então, a ênfase do ensino de Cristo revela a própria meta da igreja, de como ela deve se comportar, e do cristão também, que está aprendendo, crescendo, e enquanto isso está praticando, enquanto isso está vendo a glória de Deus sendo derramada na sua vida também e através da sua vida. Então, ele de novo está na sinagoga, estavam ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Existe sempre esse problema no ministério de Jesus, estão querendo pegar Jesus em alguma coisa. Aqui vai ser na falta da guarda do sábado, no pecado que para eles era, e daqui a pouco vai ser na blasfêmia também, que a pena era de morte. A pena de não guardar o sábado, primeiramente, era uma pena de prisão, uma pena de açoites. A pessoa recebia chicotadas em público, fortes chicotadas que ela deveria guardar, e era impedida de continuar fazendo o que estava fazendo. Então, se ele recebesse essa pena, ele seria proibido de entrar em sinagogas para pregar, ele não conseguiria continuar. Então, aí há um debate, eles estão querendo pegar Cristo nisso, né? Daqui a pouco essa coisa vai piorar, eles vão tentar até conceber um plano de assassinato de Cristo, vão tentar matar Cristo através de um plano, de um projeto, né? E eles estão esse tempo todo vendo Jesus, o que é que a gente pode pegar Jesus na lei para prendê-lo. E aí o Senhor Jesus, no final no versículo 3, dê uma olhadinha aí, Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. Eu quero começar a falar um pouco da anatomia desse milagre, né? Porque ele chama esse homem para o meio da multidão. Para Cristo, as pessoas que têm um problema físico, as pessoas que têm alguma necessidade especial, como nós chamamos hoje em dia, ela não teria problema nenhum ter um protagonismo no meio da sociedade, no meio do seu povo, no meio da igreja. Pode vir aqui para o meio, venha, pode sair do seu lugar. Não deveria ser alvo do preconceito que existia naquele tempo, não deveria ser alvo de qualquer tipo de percepção que pudesse alienar ela da sociedade e da fé e do exercício religioso. Jesus tinha uma percepção disso muito diferente do seu tempo, e a dignidade humana para ele é fundamental. Isso aqui não é um show. Se ele quisesse fazer um show, ele faria de várias formas. Isso aqui não é um espetáculo para ele. Ele não faz espetáculos com demônios, ele não faz espetáculos com pessoas. Vocês vão ver isso aqui. Para ele isso é muito sério, para ele isso é muito objetivo, e ele está tratando da transformação dessa pessoa, e ele chama, vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Aqui ele volta a tratar do sábado, que na questão anterior a gente viu. O sábado foi criado para o homem foi criado para o sábado. Ele respondeu de maneira muito objetiva: o sábado foi criado para o homem. A religião foi criada para religar o homem a Deus. A religião é um instrumento, a espiritualidade que a gente vive hoje aqui é um instrumento para nos unir a Deus, para nos aproximar do Senhor, e não contra nós. Não somos escravos dessa ferramenta. Essa é uma ferramenta que, inclusive, nem vai existir na eternidade mais. Na eternidade estaremos na presença dele para todos sempre. Mas manipular, dar medo nas pessoas, essas coisas eram o jeito da vida daquele povo, né? Lembre-se que os hebreus só conseguiam ter alguma influência se eles usassem a via religiosa, porque a via política era dominada por Herodes e pelo Império Romano. Então, veja bem, para que os líderes, a elite,
judaica da época pudesse ter domínio sobre as pessoas só pela via religiosa. E eles usaram isso dessa maneira com muita intensidade, muita maldade, para manipular aquele povo. E aqui eles estão o tempo todo tentando colocar essa desculpa, mas o Senhor aproveita e denuncia um tipo de religiosidade que precisa ser denunciada, né? De que pessoas se tornam escravos de uma religião para que elas possam obter favores, né? E ele continua, ele chega aqui e no versículo de número 5, ele fala assim: então Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e lhe foi restaurada. Então, ele, no meio daquele evento, imagina que se fosse aqui, você veio para um culto normal de oração, imagina que o pastor Edilson visitando e tal, e uma coisa bem diferente do que era acostumado a acontecer, aconteceria naquele dia. Nunca aconteceu tantos relatos de cura desde dos últimos profetas na história de Israel. Eles estão vindo do período do silêncio profético, eles estão vindo de um período onde não há mais manifestações sobrenaturais de maneira tão incidente assim, e agora acontece isso, uma atrás da outra, alguém se levanta fazendo isso. Isso mexe com esse encontro imediatamente, e o texto diz: o homem estendeu a mão e lhe foi restaurada. Imagina aquela mão que era pequena, mirrada, atrofiada, aquilo foi crescendo, os dedos foram aumentando, e daqui a pouco uma mão está igual à outra. O que uma mão podia fazer, né, a outra também pode agora. O que aquela mão não tinha condições de fazer, agora está fazendo. Imagina todas as dificuldades, os anos, imagina todo o preconceito, todos os empecilhos que aquele homem viveu, porque a religião e as leis da época impediam ele de ter uma vida comum no meio da sociedade. Imagina a libertação que sai de dentro para fora dele. Então, algo maravilhoso realmente estava acontecendo ali. Bem, isso trouxe, juntamente com outros milagres, uma fama muito grande para o Senhor Jesus. E o versículo 7 está mostrando as consequências disso. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro, de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Em primeiro lugar, entender que ele cita essa geografia para que você pudesse entender que de todos os lugares estavam fluindo pessoas. Gente do norte, do sul, do lado contrário do Jordão, gente que ficava ali no mar Mediterrâneo, está vindo, né? As pessoas indo na direção de Cristo, procurando por Ele. As informações chegaram. As informações chegaram até todos eles. Eles agora estão impressionados. Então, tem um marketing aqui, né? Natural, espiritual, talvez muito diferente dos nossos dias, onde a gente precisa de tanta coisa para chamar a atenção das pessoas. E o Senhor atrai as pessoas, você pode ver no texto bíblico, né? Por algumas questões muito simples, ele conseguia ter essas pessoas de todos os lados. Daqui a pouco eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso, porque ele diz isso, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Vejam só, ele cria agora um processo, não tinha isso antes. Ele conseguia sair por onde as multidões estavam, agora ele colocou um barco na praia, porque dali não tem como alguém prender ele, né? Não dá para como a multidão segurar ele, então agora é uma outra via. E você perceba a importância de que o Senhor Jesus para determinadas coisas. Ele não fica fazendo aquilo o tempo todo. Ele tinha uma qualidade muito legal na administração da sua agenda, entre questões de tratar das pessoas, questões da sua devoção, as questões de estar com seus apóstolos ensinando, né? Ele tinha uma gerência desse tempo muito importante. Você vê o Senhor se retirando para várias coisas. Ele se retirava
para orar, nós já vimos isso aqui. Ele se retirava para descansar. Amém, gente? Porque parece que na sociedade hoje descansar é um negócio muito difícil. E está aí a síndrome de burnout, né, para provar que nós precisamos descansar. Nós precisamos disso. Ele se retirava para ter conversas e comunhão com seus apóstolos e ensinar os seus apóstolos. O texto também vai dizer que ele atendeu a todas as pessoas. Você vai perceber passagens aqui que essa expressão não existe. Ele atendeu a todos. Então, quando ele esgotou ali, que o último foi embora, eu acho legal porque na série The Chosen, vocês já devem ter visto, tem um dos episódios que mostra isso. É um dos episódios mais lindos, na minha opinião, daquela série. Aliás, eu fico vendo a série, eu acho que o episódio é bonito, todos eles. Então, assim, mas aquele que ele passa o dia todo, de manhã e tarde da noite, atendendo, e os discípulos estão falando uma opção de besteira do lado de fora. Aquele episódio é demais, discutindo pelas coisas mais banais, mais materiais, e ele lá atendendo um por um, e daqui a pouco um apóstolo começa a brigar um com o outro, e daqui a pouco ele esgotado, ele sai, e quando ele sai daquela tenda totalmente destruído, assim, de ter atendido um dia inteiro, entrando pela noite, aí eles olham um para o outro e percebem que as discussões deles eram muito infantis, não eram nada. Não significava, representava nada aquilo que eles estavam um com raiva do outro, porque o importante era aquilo que estava acontecendo ali, era Jesus atendendo as pessoas, e o melhor era eles renunciarem os desejos deles, as preferências deles, e olhar para aquele santo homem, para olhar para o Filho de Deus e ver que a vida de servir é mais importante do que todas aquelas besteiras que eles estavam disputando e separando eles naquelas conversas. Então recomendou que seus discípulos, isso é versículo 9, vamos voltar lá. Então recomendou aos seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de que não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. É interessante que o Senhor Jesus não usou da publicidade de expulsar demônios como o marketing para atrair pessoas. Infelizmente, isso é muito comum nos nossos dias, mas não fazia parte da maneira como ele fazia. Mas também revela que isso era uma prova da divindade de Cristo, porque os demônios estão percebendo, sem serem avisados, de que aquele é o Messias prometido. E estão falando: você é o Filho de Deus. E aqui falam de uma expressão que mostra da filiação, né? O Filho de Deus. É interessante porque é a primeira vez que aparece assim, dessa maneira. Aparecem de outras maneiras, mas Filho de Deus é uma revelação muito profunda sobre quem ele era, né? Então, nós estamos conhecendo através do Evangelho de Marcos, ele é o Messias, ele é o Filho do Homem, ele é aquele que a palavra falava, mas ele é o Filho de Deus também. E aqui a gente está construindo já teologicamente o mistério da Santíssima Trindade, com essas questões que estão vindo à tona, né? Ele é o Filho de Deus. Versículo 13. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Começa a vir agora a escolha dos apóstolos. Há uma diferença entre apóstolos e discípulos. Nós precisamos ser honestos e falar isso aqui. A diferença não é na moralidade. Não é que um tinha que ser menos atencioso à sua moralidade do que o outro. A diferença não era essa. A diferença não era porque um era mais capaz do que o outro, né? Há uma promessa nesse evangelho aqui que nós faríamos coisas maiores do que o próprio Cristo fez. E nós vamos ver que outros discípulos de Jesus realizaram as obras de Cristo também. Foram usados de maneira sobrenaturalmente.
A questão é que os 12 apóstolos tinham um papel, uma missão específica. Eles tiveram que se separar em tempo integral para a obra. Os discípulos não precisavam fazer isso. Haviam discípulos do Senhor Jesus, não eram só apóstolos, né? Eles tinham que caminhar fisicamente ao lado de Jesus. Os apóstolos estavam envolvidos numa experiência de discipulado um com o outro, e na sucessão apostólica o discipulado foi ensinado para que discípulos aprendessem uns com os outros. Mas os apóstolos, eles tinham, de fato, uma chamada diferenciada. Há vários motivos por que ele fez isso, né? Ele fez isso porque ele quis. Eu acho, em primeiro lugar, isso aqui fundamental. Ele quis. Ele quer, vai ser assim. Amém, gente? Porque o próprio texto usou essa expressão. Segundo, porque, e provavelmente, ele estava trazendo um novo Israel. E no antigo Israel haviam 12 tribos, haviam 12 patriarcas, e agora ele está revelando um novo Israel com seus 12 apóstolos. A condição era que eles estivessem caminhando, ouvindo de Jesus, tendo visto o Senhor Jesus. Tanto é que a igreja só passou a receber o apóstolo Paulo como apóstolo porque ela parou para lembrar que o apóstolo Paulo tinha visto Jesus na sua experiência na estrada de Damasco. Foi a única exceção daqueles outros. E por isso foi visto o apóstolo Paulo como um dos 12 apóstolos, que sucedeu Judas Iscariote. Nós não cremos que essa designação deveria ser usada nos nossos dias. Nunca fez parte da história da igreja. A compreensão de que o comportamento e a prática deles era diferente. Eles tinham 100% de dons sobrenaturais. Eles oravam e as pessoas eram curadas, como Jesus também fazia acontecer a isso. Isso não se viu de maneira tão 100% nos discípulos e nem na nossa vida também. E nenhum que se denomina apóstolo nos nossos dias também. Então, claramente, tinha uma ideia de que esses 12 homens eles fossem a matriz de algo que o Senhor queria fazer, e a partir daí algo acontecesse, e que a igreja olhasse para os apóstolos, seus escritos, como esse exemplo. Por isso nós não concordamos com esse título de apóstolo para os nossos dias. E isso não tem a ver, nunca na história da igreja isso foi usado, e de maneira muito recente, 50 últimos anos, 30 últimos anos na história da igreja, pessoas têm normalmente eles se autodenominam apóstolos. O apóstolo, meus irmãos, esse nome já existia, era um representante ou um representante de uma família que ia representar os interesses da família, um representante comercial, um representante político. Ele representa os interesses daquele que o envia. E Jesus escolheu esse nome. Esses são os meus apóstolos. E escolheu eles. E deixou claro que eles eram essas pessoas. Ele não confiou isso a outras pessoas, lembrem-se. Então, para representá-lo dessa maneira, foram esses 12. Os outros discípulos que existiam, eles não representavam Cristo da mesma maneira que ele pediu que os apóstolos representassem. Mas eles são exemplo para a gente de fé, de iniciativa, um exemplo de moralidade, um exemplo para todos os discípulos de Jesus que nós precisamos seguir. E não há aqui uma desculpa para a gente. Eu não preciso ser tão santo porque isso é coisa para os apóstolos. Eu não preciso me dedicar tanto, afinal isso era coisa para os apóstolos. Não é assim. Apóstolos e discípulos deram todo o seu coração para o Senhor Jesus. Fizeram dele o seu rei, o seu senhor, o seu patrão, o seu chefe. Fizeram dele o seu tudo. E nós, como discípulos do Senhor Jesus, precisamos viver dessa maneira. Mas é importante a gente fazer essa diferenciação, para entender também que nem todo discípulo vai precisar abrir mão do seu emprego. Nem todo seu discípulo vai precisar abandonar sua vocação secular para fazer algo. Eles tiveram que fazer isso. Amém? Mas os outros discípulos não.
E eles voltavam para as suas comunidades, seus discípulos, eles voltavam para a sua terra. Fala agora para a sua família, conta lá. Agora chama os seus irmãos, fala para a sua casa. Então, os discípulos voltam para a sua região e estabelecem o reino de Deus na sua região. Os apóstolos, eles eram igual o vento, meu amigo. Eles eram levados para todo canto, para todas as direções para levar o evangelho. Vamos continuar? Então, ele fala assim que também depois, ainda no versículo 13, a importância da oração, porque ele diz assim, ele subiu ao monte. Esse é um dos muitos montes que existe de oração. É mais um retiro que ele está mostrando aqui. Não tem a palavra ele se retirou, mas diz assim, ele foi orar. Ele estava com Deus. Ele estava na presença do Senhor. Ele, ali, de maneira separada de toda aquela confusão, ele chamou, e ele chama para aquela devoção. O texto não está falando que ele subiu e desceu, ele chamou para aquela espiritualidade. Ele chamou essas pessoas para entenderem o nível de dedicação e devoção que ele tinha, que eles precisavam viver essa devoção com ele. E vieram para junto dele. Então, designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar, para pregar e exercer a autoridade de expulsar demônios. Veja só, essa autoridade, nós vamos ver que discípulos também receberão. Tá? Então, assim, eu preciso fazer um comentário, porque aqui ele está falando que só apóstolos tinham autoridade sobre demônios, expulsar demônios e pregar a palavra. Nesse momento da formação da sua igreja, ele está dando isso. E também mostra que o ministério de Jesus era muito objetivo, gente. Né? O ministério de Jesus, a gente às vezes se prende a tanta coisa que a gente não precisa se prender, né? Que a tarefa pregar e expulsar demônio e viver em comunhão. E oração, subir no monte com ele e orar e estar com ele. A gente complica muito a nossa jornada. A gente coloca muitos pesos e fardos na nossa jornada da fé cristã, né? Aqui começam os nomes, né? Ele fala assim, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, foi o próprio Senhor que trouxe o nome grego para Pedro. Era um trocadilho. Ele trouxe ali Cefas, né? E ele trouxe esse nome, colocou esse nome sobre Pedro. E tem a ver com pedra, né? Tem a ver com... Então, depois ele vai fazer, lá na frente, não agora, você vai ver que ele confia a igreja, ele fala, né, sobre a declaração de Pedro, sobre aquela pedra que é a declaração de Pedro, aquela rocha que é a declaração de Pedro, que tu és o Cristo, então eu edificarei a minha igreja. Ele mostra dessa maneira. Versículo 17, Tiago, filho de Zebedeu, e João, já tinha mostrado no início do versículo, né? Irmão Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, aliás, eu saltei aqui, né? Filho de Zebedeu e João. Irmão Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Por que será que ele deu esse nome, filhos do trovão, né? Será que era porque eles eram assim muito brabos, né? Será que eles tinham a voz? Será que era o ímpeto, né? E filhos, será que era Zebedeu que era o cara brabo, né? Não há muito aqui o que falar sobre isso, mas mostra que Jesus ele tinha umas coisas interessantes assim. Ele percebia muito claramente a natureza das pessoas e para cada um ele está dando um apelido. Para cada um ele está falando algo que tem a ver com a natureza da pessoa, né? Não é um bullying, não é uma coisa assim, mas é uma coisa que mostra a clareza do próprio jeito da pessoa, um resumo do que representava a pessoa. Eu acho isso interessante, né? Então, a gente aqui em Pernambuco, no interior de Pernambuco, porque os nomes se repetem muito, sempre tem um nome e uma alcunha, ou para lembrar que é do pai, ou um apelido, né? Então, assim, se fosse assim, olha, Alexandre de Zebedeu, porque sabia que eu era filho dele, porque os nomes se repetem e eram os mesmos nomes, não havia essa variação tão grande de nomes. E eu vejo a simplicidade de Jesus, a parceria de Jesus, como ele está junto. Eu não consigo ver Jesus como nas demonstrações do período
da Renascença, onde Cristo ele se envolve com pessoas de uma maneira extremamente muito sofisticada, ou muito separada, ou muito angelical. Aquele Cristo daquelas representações não representam esse Cristo. É um Cristo que põe apelido nas pessoas. É um Cristo que chama as pessoas, facilita a compreensão das pessoas. Ele sabia que isso ia facilitar que as pessoas fossem conhecidas desse jeito. Muito. É um cara legal. É uma pessoa boa de você estar junto. Uma pessoa que os discípulos choram a perda dele. Ele é o Deus encarnado, ele é o Deus criador do universo, mas como filho de Deus, ele é um ser pleno, uma pessoa comum, uma pessoa no meio das outras. O Deus Emanuel, de fato, que está entre nós e que gosta de estar com os seus apóstolos perto e juntos. Isso faz bem para a saúde, isso é saudável, isso a gente deveria ter como comunidade cristã, isso também. Ele vai seguindo aqui nesse chamado, né? Versículos 18, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi que o traiu. Essa palavra Iscariotes, ela tem duas origens, porque tem duas coisas que são interessantes nisso daqui. Primeiro é Quiriote, a cidade, podia ser Judas de Quiriote, esse prefixo aponta para isso, então Judas que é de lá, né? Como ele está colocando os apelidos, essa deve ser a teoria mais provável. Só que tem uma curiosidade com isso. É que sicário, essa palavra, sicário, né, em aramaico significa assassino. Né? E era o mesmo nome que se dava para traidor. Então, há uma curiosidade nesses nomes que o Senhor coloca, né? Como se eles também revelam a natureza. Por isso que eu quis fazer questão de mostrar que os nomes que Deus está dando estão revelando a natureza da pessoa. Judas Iscariotes. É uma percepção. Por isso que esse grupo de assassinos no México, na fronteira ali do México com os Estados Unidos, que são terríveis, essa máfia mexicana, chamam de sicários. É por conta de que vem do aramaico essa expressão, e eles, de alguma maneira sabendo disso, chamaram para si esse nome e usam eles no espanhol, que nem tem isso no espanhol, chamam eles se autodenominam sicários. Mas vamos continuar. Versículo 20. Então Jesus foi para casa, e outra vez se juntou com uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Deixa eu parar aqui, porque agora tem uma novidade. Agora os parentes de Cristo estão vindo para dissuadi-lo. Não parece muito bem com a Maria do milagre de Caná da Galileia, que chega e diz assim, façam tudo que eles vos diz. Aqui mostra a humanidade das pessoas. Aqui mostra a humanidade da sua própria parentela, que naquela hora diz para Cristo assim, olha, faça tudo que ele vos disser. E aqui estão falando, não faça, sai daí, você está ficando maluco, deixa isso, vem embora, sai daí. Vão lhe prender. Vai ser vergonha para a nossa família, porque eles, dependendo do pecado da pessoa, a pena atingia a família da pessoa. Então foram lá impedir que Jesus continuasse. Não queriam que Jesus colocasse em prática o mandato dele de filho de Deus, e Messias prometido e profeta de Deus sobre a terra. A própria família fazendo isso. E aqui é importante porque a gente precisa trabalhar essa questão relacionada a que Jesus teve irmãos também. Porque essa expressão aqui, que seus irmãos, seus parentes, que você vai ver em Marcos, tanto aqui mais um pouquinho para frente, está falando irmão, irmão mesmo. Então Maria não foi virgem a vida toda. Ela teve um outro relacionamento, ela teve irmãos. Esse tipo de expressão, para nenhum tipo de exegeta do hebraico, fala que é conhecedor do aramaico, dos originais, do grego koiné, né, que foi o grego que foi escrito o Antigo Testamento. Então,
olha para isso aqui e diz assim, isso aqui é um primo. Ou ele está falando, é o povo da região dele, ou as pessoas que são vizinhos dele. Não, a família, ele tinha irmãos, tinha mãe. E nesse momento aqui não compreendiam nada e estavam tentando impedir Jesus de continuar a obra dele. Então, essa percepção de uma divindade sobre a família de Jesus, seja lá qual for o seu ente, sendo irmão, ou sendo mãe, ou sendo quem for, isso não é verdadeiro, isso nem fazia parte da história da igreja, isso é uma coisa construída ao passar do tempo. E Marcos trata isso de uma maneira tão normal, fala assim, não estavam ali querendo ajudar Jesus, estavam preocupados com ele, e tentaram, né, como o texto aqui, tentaram dissuadi-lo, né? Está fora de si, né? Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios, e aqui é importante a gente tratar dessa passagem, porque na igreja tem uma grande dúvida sobre, existem pecados que não são perdoados? E essa é a explicação de um pecado que não tem perdão para ele. E preste atenção nessa passagem, porque é a famosa explicação do Senhor Jesus sobre um pecado que é imperdoável. E aqui é uma profundidade muito grande, porque o Senhor abriu janelas, na minha opinião, não só do comportamento social das pessoas e da sociedade, mas abriu janelas sobrenaturais e revelou o mundo espiritual no meio dessa explicação também, que a gente precisa ter, como discípulos do Senhor Jesus que estavam aprendendo com ele, ter a noção da ação satânica no mundo e como acontece, e ele tentando explicar isso e abriu janelas sobrenaturais para explicar até como demônios eles atuam e como a igreja precisa entender isso. A explicação dele é a sua defesa, porque é que ele não está expulsando demônios por Satanás, por Beelzebu ou por outros demônios. Porque o que acontecia? Enganadores usavam outros demônios para expulsar demônios. Essa era a prática. E aí o Senhor Jesus está expulsando pela autoridade que ele recebeu como Filho de Deus. Então, versículo 23. Então, convocando-os, Jesus lhe disse por meio de parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Porque estavam dizendo que ele expulsava por intermédio de Satanás. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Tal casa, gente, ele está falando de uma casa comum, mas essa expressão é porque é muito usada assim em congresso de família, isso, né? Uma casa, claro que aqui tem uma aplicação, mas a casa, quando é usada nesse sentido, quando ele está falando de reino em casa, está falando de um reino. Porque a dinastia de um rei era chamada da casa. Era a casa de Davi. Era a casa do rei Josafá. Aquela dinastia, aquela sequência toda é uma casa, é chamada isso. Então ele está falando assim, esse reino não está dividido. A ideia é do reino das trevas e do reino de Deus. Ele não está falando aqui de uma casa de alguém. Está falando de dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Então, o reino de Deus não está dividido, né? Ele está falando isso aqui. Tal casa, tal dinastia não poderá subsistir. Vocês estão vendo o versículo 25, está aí acompanhando, né? Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo. E só então saqueará a casa dele. Então, assim, bem, ele, para explicar que ele não era usado pelo diabo para expulsar demônios, mas pelo Espírito Santo, ele revela aqui que até o reino das trevas são extremamente unidos para fazer o que fazem. E às vezes o povo de Deus vive desunido para fazer o que tem que ser feito. É uma janela aberta, uma escotilha aberta de algo tão profundo aqui. E quando ele fala que o valente daquela casa tem que ser amarrado, ele também fala que Satanás tem autoridade, Satanás realiza coisas, né, e que ele está sendo diminuído na sua ação, manietado na sua ação ali. Mas mais do que nunca, gente, ele está querendo falar
para que a gente possa entender de que ele tem mais poder do que esse valente, ele é mais poderoso do que a ação satânica, que nós podemos confiar nesse libertador, que é mais poderoso ao ponto de expulsar demônios sem muita dificuldade. Os demônios obedecem, são levados para fora. Ele não fala para amarrar o valente para que, numa reunião da igreja, demônios e o pregador chegue e mande amarrar demônios na frente em cima de uma plataforma e diz assim, está amarrado. Ele usou isso aqui como uma expressão, o que ele estava querendo dizer, que os reinos eles não estão harmônicos ali, eles são antíteses, eles são uns contra os outros, isso é claramente ele governa o reino de Deus. Ele não deu uma técnica de exorcismo ali naquele momento. Vamos continuar. Onde é que eu parei? Versículo 27. Versículo 28. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, né? Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam, está possuído de um espírito imundo. Eu tenho uma noção para mim muito clara, porque é que ele parou para explicar. Jesus não precisava de validação, gente. Jesus não tinha nenhum problema de insegurança. Ele não precisava estar trazendo uma explicaçãozinha para as pessoas. Tem duas coisas, ele quer ensinar as pessoas. Ele está ensinando, é uma experiência de ensino. Amém, gente? Para Cristo é isso, ele não está. Segundo lugar, gente, pode ver que isso aqui é o argumento, para quem entende da teoria dos argumentos, é o argumento que incrimina eles. Pode ver. Quem está blasfemando são eles. Quem deveria ter a pena capital, porque a pena capital de morte, a de blasfêmia, era a morte. Isso aqui é um argumento para dizer, eu sou o Espírito Santo. Quem está blasfemando são vocês. Vocês é que deveriam ter a pena capital. Vocês é que deveriam. Se a pena capital, se a pena por blasfêmia é a morte, quem deveria morrer eram vocês. Vocês estão blasfemando. Não há perdão. O uso do perdão aqui é espiritual, mas o uso do perdão é argumentativo aqui também. Não há perdão. Não há perdão para vocês. Vocês já se posicionaram. Vocês já têm a pena de vocês. Quem aí traz para o espiritual? Quem blasfema contra o Espírito Santo já fez a sua escolha. Quem blasfema contra o Espírito Santo já escolheu a sua pena. É isso que está falando aqui. E outra coisa, essa explicação é muito simples, é tão óbvia que ela é isso aí. Quando alguém fala assim, o que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? A resposta está na pergunta, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir a Cristo atribuir a Satanás coisas que Cristo está fazendo. Então, olha, não é Deus não, gente, é Satanás que está expulsando outros demônios aí. Essa foi uma blasfêmia. Mas ele diz aqui, porque outras blasfêmias seriam perdoadas. Ele diz aqui, você leu isso aqui, outras blasfêmias seriam perdoadas. Mas por que contra o Espírito Santo não vai ser? Porque essas pessoas já se posicionaram. E o mesmo juízo da lei capital contra aqueles blasfemadores, a lei espiritual também irá ser colocada para eles também. É essa a explicação. A pena capital da lei de Moisés é também a pena espiritual da lei de Deus para essas pessoas que falam e pensam dessa maneira. É triste, mas é verdade. Posso seguir? Amém ou não? Vocês ainda estão aí? Amém? Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Volta aí. De novo, né? Versículo 31. Tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram, olha sua mãe e os seus irmãos, e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, veja só, primeiro que o Senhor Jesus, quando chega Maria com seus filhos, os irmãos de Jesus, e tenta impedir Jesus,
de seguir no seu ministério, ele dá uma resposta muito forte. Ele diz assim, não, essa não é mais minha mãe e meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são esses aqui. São os que fazem a vontade do meu Pai. São esses que fazem isso aqui. O que ele estava querendo dizer, gente? Que até o vínculo sanguíneo, ele é inferior ao reino de Deus. A nossa aliança com Deus é maior do que esse vínculo. É muito forte, mas ele usou como exemplo dele mesmo vivenciar isso. Imagina a superação emocional disso, imagina a superação social, imagina tudo que passa na cabeça dele para ele chegar a essa conclusão e falar dessa maneira. Claro que você vai ver nos próprios evangelhos que a sua família se harmoniza com ele e começa a servi-lo também. Então está tudo resolvido depois. Amém, gente? A sua família se converte a ele. Porque até aqui, entendam, a sua família não tinha se convertido a ele. Mas os escritos revelam que a sua família se converteu a ele depois disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se ele estivesse fazendo o interesse da família, essa família não teria se convertido. Amém, gente? Mas essa família se converteu porque ele fez o interesse do reino de Deus. Amém ou não amém? Meus irmãos, a gente precisa entender que na fé cristã as oposições vão se levantar. Esse é um capítulo das oposições. Existe oposição das autoridades políticas, existe oposição da antiga religião. Sempre que você se converter a Cristo, vai haver o abandono da antiga religião. Isso é difícil. Porque a gente carrega, às vezes, ancestralmente essa prática e esses vínculos no coração. Veja que coisa difícil. Mas ele fala, não dá para olhar para trás. Não dá para você, na sua casa, ter um altar para Deus e um altar para um santo. E eu falo isso porque na minha jornada, estou falando você que se converteu e é batizado. Amém, gente? Eu acredito que há pessoas aqui que estão até ouvindo o Evangelho, conhecendo o Evangelho. Você tem toda a liberdade para você fazer o que você quiser. Mas no dia que você falar assim, eu sou um seguidor do Senhor Jesus, aí, nesse dia, o passado ficou para trás. Amém, gente? Aí o passado ficou para trás. Agora você não é mais aquela religião que você tinha. Agora você é um discípulo do Senhor Jesus a partir de agora. Amém? Mas você vai ter perseguições e oposições. Seus amigos não vão concordar com isso. E, pasme, até a sua família não vai concordar. Até Maria, mãe de Jesus, nessa fase, não está concordando com Jesus. Isso não é muito forte, gente? Essa é a perseguição e a oposição que esperam por você. Você não precisa ser grosso, você não precisa ser mal educado. Às vezes calar faz muito mais sentido como resposta a isso. Na maioria das vezes, orar, apresentar, continuar amando, amém? Continuando sendo compreensível, mas você vai ter oposição. E para mim, nos nossos dias, o mais importante é que essa oposição não é para a importância não é para você brigar com ela. Por que a gente num púlpito fala sobre oposição? É para saber como você precisa lidar com ela, em primeiro lugar, e segundo lugar, que isso não impeça de você conhecer Jesus e caminhar e se tornar um discípulo do Senhor Jesus, viver o reino. Que isso não impeça que você cresça cada vez mais no Senhor e que essas coisas não impeçam, não venham manietá-lo, não venham amarrar você, que você cresça e seja um discípulo do Senhor Jesus. Amém? Um dia a ficha cai. Um dia a ficha cai deles. Eu conheço pessoas na igreja. Eu falo isso com Marília, não sei se eu falei com outras pessoas essa semana. Quantas pessoas eu conheci que alguns eram só espectadores de culto. Outros eram pessoas que apenas tinham outros interesses para estarem num culto. E eu vejo essas pessoas, acompanhavam só um parente, vinham por causa da esposa. Mas deixa eu lhe falar, essas pessoas se tornaram discípulos do Senhor Jesus. Me impressiona como essa pessoa no passado era tão desligada, né? Porque às vezes até um pai para e descobre assim, os meus filhos não são convertidos.
Isso é um fato, pode acontecer. Amém ou não amém? Isso é um fato, porque a experiência é para cada um. Mas veja, não se assuste com isso. Faça a sua parte. Vá na frente sendo um discípulo do Senhor Jesus, amém? Porque a reboque o Senhor vai continuar fazendo a obra dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E há pessoas que eu fico impressionado. Só Deus mesmo para fazer essa transformação. Porque não é nem a pessoa que estava no mundão. Porque às vezes a pessoa que está lá no mundão, ele bate um dia assim, na consciência, bate de maneira tão forte que ele volta com tudo para a fé. Eu estou falando aquele que é meio barro, meio tijolo dentro da igreja. Isso para mim é muito difícil, porque você prega, às vezes o olhar dele é perdido. Não, pastor Edilson, às vezes é assim, frio, às vezes é aquela coisa, às vezes você fala de tudo, ele não participa e tal, mas está aqui. De repente, um dia, essa ficha cai. Rapaz, me impressiona. Me impressiona. Porque essa transformação acontece na vida dele. E ele está lá na frente. Daqui a pouco é ele que está no grupo dos homens, daqui a pouco ele está no grupo das mulheres, daqui a pouco é ele que está... Aí deixa eu logo falar algo isso para você. Porque isso tem a ver com a escolha dos apóstolos de Jesus. Está ouvindo essa palavra que eu estou falando aqui? Se isso vai acontecer, não sei daqui a quando, por que não acontece hoje? É um convite que eu estou fazendo. Se torne esse discípulo de Jesus hoje, aqui e agora. Porque você vai dar essa volta toda. Porque você vai ser só um espectador, vai ser aquele cristão cultural, porque não tem religião cultural, né? Agora, né? Ele só é aquele que o país é protestante, o país é... Não! Sabe o que eu estou vendo você, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes parece meio satelitizada, é um satélite da obra. Tome a decisão hoje de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tome essa decisão hoje de se envolver na obra de Deus. Amém, gente? Não espere isso quando você ficar velhinho. Não espere isso. E eu estou profetizando que todo mundo aqui vai ser homem e mulher de Deus. Amém? Desse jeito. Mas se não está hoje engajado, que seja hoje, em nome de Jesus. Não espere a experiência de Maria que aconteceu no futuro, não espere acontecer, seja hoje, porque essa obra vai acontecer na sua vida. E quem está te escolhendo para ser discípulo dele é o Senhor Jesus aqui nesse lugar. Hoje, nessa manhã, ele está fazendo uma obra maravilhosa nessa formação dos discípulos aqui. Eu acredito. Essa é a melhor maneira de ser igreja, é ser um discípulo do Senhor Jesus. A melhor maneira de ser povo de Deus não é ser um apêndice que está sendo carregado, não, gente. A melhor maneira de ser povo de Deus é ser crente de verdade, andar na presença dele. Quem subiu no monte com ele? Amém, gente? É viver isso. É quando alguém fala alguma coisa, vamos estar lá junto todo mundo, vamos lá, é dia tal, vamos estar todo mundo junto, é regeneração, vamos estar todo mundo junto, vamos lá, é o corpo de Cristo. É assim que o Senhor olha para a sua igreja. O Senhor não olha para a sua igreja como um grupo disforme, gente. Ele não olha para a sua igreja como uma coxa de retalhos. Ele olha para a sua igreja como uma família que está reunida o tempo todo. Assim é a Santa Ceia do Senhor. Assim é o corpo de Cristo. Ao ponto dele falar assim, minha família são esses que estão aqui na minha frente. Esses que já estão servindo. Minha mãe e meus pais são esses aqui. A minha agenda agora é essa. Ele já tinha falado, ele vai falar, o meu trabalho é esse. Você vai lembrar dele falando isso. É isso aqui. A minha agenda, o meu povo é esse. Eu só quero saber o dia que quem ainda não vive isso, vá declarar isso em nome do Senhor Jesus. Essa é a expectativa de Deus para a sua igreja. Essa é a maneira como Cristo olha para a formação da sua igreja e traz. Gente, ele teve 12 apóstolos. Eram homens iguaizinhos a cada um de nós. Mulheres iguais a gente. Eram dotadas das capacidades. Deixa eu lhe falar algo, gente. Nós temos aqui, eficazmente, potencialmente, um número maior do que os 12 apóstolos de Jesus. Às vezes a gente fala, para ganhar a nossa cidade, a gente tem que ter uma grande igreja, tem que ter uma igreja que faça isso, um orçamento grande. A gente tem que fazer isso. Gente, a gente só tem que ser aquilo que Deus convidou os seus discípulos para serem. Amém, gente? Ali eram 12, revolucionaram o mundo. Aqui está extremamente maior do que isso, comparando.
aquilo dali. A gente só precisa ser e viver isso. É assim, é alguém chegar e falar assim, Guilherme, o que é que aconteceu na tua vida, Guilherme? Eu conheci Guilherme antes, que Guilherme era uma pessoa, agora é outra pessoa. Não, o que aconteceu? Jesus transformou a minha vida. Guilherme, você tinha mão mirrada. O que aconteceu na sua vida? Jesus me curou. Como é que você está passando por essa dificuldade? Jesus está do meu lado. Como é que você está atravessando essa doença? Jesus está comigo. Como é que você foi curada disso? Jesus me curou. É assim, gente. É isso que é a igreja de Jesus. Vai vir gente da Idumeia. Vai vir ali, os edumeus vão vir. Vai vir gente da Pérea, como diz o texto. Vai vir gente de todo canto ver isso. A força do marketing da igreja é a força centrípeta. É de dentro para fora, no sentido de chamar o que Deus tem feito. E o nosso evangelismo é de fora para dentro. E a gente prega, a gente prega o evangelho. Amém, gente? É o evangelho. Essa é a nossa mensagem. É o evangelho do Senhor. Vamos ensinar. Vamos viver o Senhor. Quando terminar esse culto, eu vou orar pessoas aqui com óleo. E eu creio no poder de Deus. E que o poder de Deus traga as pessoas que precisam de Cristo. Traga, você é um discípulo do Senhor Jesus. Saia daqui falando assim, olha, vamos lá na igreja domingo, vamos lá no grupo de vida durante a semana. Nós vamos orar por você. Você vai ser curado, você vai ser restaurado. Deus vai transformar a sua vida. Sua família nunca mais vai ser a mesma. Deus tem poder para mudar a sua história. Deus tem poder para perdoar os seus pecados. Deus tem poder para tirar isso que não presta da sua vida. Deus tem poder para isso, para aquilo. Deus tem poder para te sustentar. Deus tem poder para trazer a resposta aos necessitados. Amém, gente? Essa é a nossa mensagem. É isso que a gente tem que estar aqui. Aliás, você veio para a igreja porque você era um necessitado e você conheceu o Senhor Jesus aqui e aqui conheceu o Evangelho e Ele transformou a sua vida. Eu não estou bravo não, viu, gente? É a ênfase do pregador, viu? É aquele jeito do pregador de dar ênfase, mas eu falo de todo o meu coração, creio, todo o meu coração em cada palavra que eu estou falando aqui. Amém, gente? Tanta coisa para falar, mas não vai dar tempo. Vamos nos ligar à oração por causa da batalha espiritual. Amém. E tem o aspecto de Satanás na batalha espiritual, mas tem o aspecto da oposição. E tem o aspecto da visão. E tem o aspecto do futuro da igreja. A oração e a necessidade de Jesus se retirar para tomar decisões está aqui. Para lutar contra as oposições, para ter clareza. Assim você precisa na sua vida. Satanás, sim, como foi citado, agora eu posso aplicar isso. Ele quer dividir a sua casa. Porque eles queriam dividir, os inimigos de Cristo queriam dividir o reino de Deus. Eles querem dividir a sua casa. Eles querem acabar com o seu casamento. Eles querem acabar com a ligação afetiva que você tem com seus filhos. Ele quer fazer isso. Ele quer colocar amargura, ódio. Ele quer separar esse reino. Ele quer colocar dinheiro como uma coisa mais importante do que pessoas. Ele vai criar patrimônio, vai virar o Deus no meio da família. Entendeu? Isso é uma obra de Satanás. Isso é o valente lá dentro, querendo tomar conta das coisas. Coloquemos diante do Senhor a nossa vida em oração para lutar a batalha espiritual. Porque tem coisas que são com uma conversa, que são com a conscientização, né? Mas há coisas que é só joelho no chão, há coisas que só no monte, usando aqui a experiência de Cristo. Decisões para hoje e para o futuro, só no monte de Deus. Amém, meus irmãos? Eu estou falando monte como uma metáfora, pode ser no seu quarto, não precisa ir para um monte assim. Quiser ir, vá, mas assim, o que eu estou falando é isso daí. Amém, meus irmãos? A vida de oração. E assim, quando a gente se coloca na presença e está junto dele, tudo que acontece ao nosso redor, a gente começa a entender como ele já construindo as coisas, como ele fazendo. É o novo de Deus na nossa vida, porque o novo de Deus na nossa vida ele está com ele ao lado. As pessoas que falam o novo de Deus são coisas importantes que vão acontecer, bens materiais. O novo de Deus, gente, é que você andava longe dele e agora você anda junto dele. Amém? Aí sim as novidades do Senhor vão acontecer na sua vida. Tenhamos a nossa dedicação a essa batalha espiritual. Somos chamados para vestir toda a armadura de Deus, permanecendo firmes contra as ciladas do maligno,
pois nossa luta não é contra carne nem sangue. O apóstolo Paulo já falava isso em Efésios. Mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E quero concluir, gente. Hoje não tinha como não ser um sermão extenso, um capítulo inteiro, mas eu quero concluir orando e deixando uma palavra de esperança para aqueles que se identificaram com o milagre daquele homem que estava com a mão mirrada, da mão atrofiada. Porque isso pode ser uma área da nossa vida. Isso pode ser algo da nossa vida que parece que deveria ter se desenvolvido e não se desenvolveu. Deveria ser algo em que poderia, pelo menos, ser normal, mas parece que não tem uma... Eu sei que falar de normalidade é muito difícil em nossos dias. Eu converso com pessoas, a maioria das pessoas que eu converso hoje, eu estou falando a maioria, viu? Pode ser também, isso não é estatístico, mas isso pode ser uma impressão minha. Mas na nossa sociedade tomam remédios controlados, tarja preta. As pessoas têm gravíssimos problemas financeiros. As pessoas não conseguem decolar sua vida profissional. As pessoas têm dificuldades em relacionamentos. As pessoas não conseguem se livrar da ansiedade que envenena emocionalmente elas. As pessoas, elas têm uma enfermidade física, outras enfermidades espirituais, outros estão debaixo de opressão satânica, lutando. Outros estão vendo coisas importantes se esvaindo pelos dedos e querem fazer algo pela sua casa, pelo seu lar, mas não conseguem. Gente, eu só sei de uma coisa. Nós somos essas pessoas com a mão mirrada em alguma área, mas Jesus está aqui nessa manhã. Amém ou não amém? E eu creio que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E eu creio que quando a gente chega num sermão expositivo, a gente está falando, e chega uma hora de que Ele tem que fazer a parte dele, eu acredito que Ele trouxe você aqui para fazer a parte dele na sua vida. Duas coisas, nós podemos, como cristãos, aprender a viver com essas questões na nossa vida, o que já seria um grande avanço, o que já é uma bênção. Como um cristão luta e sofre. Amém, gente? E tomara que 100% de todos aqui possam testemunhar isso. Eu estou passando por essa dificuldade, tenho algo mirrado na minha vida, mas a graça do Senhor tem me sustentado. Amém, gente? Mas eu creio que o Senhor Jesus quer fazer algo maravilhoso hoje de manhã também aqui. Eu creio que alguma coisa Deus vai fazer nessa manhã aqui, e tomara que seja com a sua vida também. E eu gostaria de orar pela sua vida aqui, nesse momento. Se você se identifica com qualquer uma dessas coisas que eu falei, coloca a mão no seu coração. Se tem uma área dessa, eu tenho. Se tem na sua vida, eu quero orar pela sua vida. Coloca a mão no seu coração. Isso pode ser culpa sua, isso pode ser culpa dos outros, pode ser culpa do maligno. Até para identificar isso, que o Senhor te dê graça para você descobrir. Agora, se for uma coisa que não foi uma semeadura sua, mas tem um valente aí querendo te amarrar, se tem alguma coisa que o Senhor estava esperando também por esse dia para fazer algo diferente, então que hoje seja o dia que o Senhor vai fazer essa obra. Pai bendito, eu quero orar pelos meus irmãos e minhas irmãs aqui, crendo que Tu és o mesmo ontem, hoje serás para todo sempre. Não há impossíveis para o Senhor. Tu és o Deus vivo, Pai. O inferno inteiro não tem poder para, de maneira nenhuma, nem impedir nada que o Senhor queira fazer. Aqui a gente pode estar falando de trajetórias, nós podemos estar falando de histórias, nós podemos estar falando, ó Deus, de uma vida espiritual mirrada. Nós podemos estar falando de várias coisas, ó Pai. Traz a cura nessa manhã, em nome de Jesus. Traz a Tua atuação. Traz, Senhor, as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas hoje, Pai. Nós cremos na Tua graça, nós cremos e nós queremos nos levantar, porque o Senhor falou isso, e quando o Senhor curava as pessoas, dizia, levante-se. Quando o Senhor chamou, o Senhor falou, vem para o meio, e o Senhor
mudou a vida e que seja essa guinada na nossa vida, então, Pai. E que a gente possa testemunhar transformações na nossa vida, que possa vir da Tua boca, que possa vir do Teu ensino, que possa vir da Tua palavra, do poder do Teu Espírito Santo para a nossa vida, Pai. Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós não perdemos a nossa esperança. Muito obrigado, porque Tu és o Deus vivo, o médico dos médicos. Muito obrigado, porque Tu és aquele, Pai, que não se esquece, que consegue enxergar aqueles que são insignificantes. O Senhor olha e vê, e o Senhor faz a obra. Muito obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.